Boa noite, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. Já são 19 horas, então nós já vamos dar início a essa nossa primeira reunião online. Eu quero começar essa reunião. Só um segundo. Eu quero começar essa reunião, primeiro lembrando que hoje é o aniversário da nossa querida cidade, aniversário de Itabuna, e nós desejamos realmente tudo de melhor para que a nossa cidade consiga passar esse momento difícil que tanto Itabuna quanto todo mundo está passando em virtude dessa pandemia, que ao mesmo tempo que trouxe também consequências muito ruins, muito danosas, trouxe uma consequência muito boa, que é a oportunidade de a gente ter essa via de comunicação para fazer essa reunião que nós já fazíamos por via presencial na Clínica Oncosul, aqui em Itabuna, eventualmente fazíamos também em Eunápolis, mas agora nós estamos tendo a oportunidade de oferecer essas reuniões para os pacientes das outras regiões em que nós atendemos, em que nós atuamos, e uma oportunidade de compartilhar mais informações, de manter toda a equipe presente nesses momentos. Então, é algo que para nós está sendo muito animador, está sendo muito motivante. Nós estamos realmente motivados em fazer isso até com muito mais frequência do que o que nós já fazíamos em reuniões presenciais. Muitos pacientes, principalmente de fora de Itabuna, amavam bastante por não poder estar presente nas reuniões, ou pelo menos não estar presente em todas, e como os temas são variados, a gente, a cada reunião, sempre toca em assuntos diferentes para poder enriquecer o máximo possível as informações que todos os pacientes têm acerca da obesidade, acerca da cirurgia bariátrica. Então, agora a gente está tendo a oportunidade de fazer isso de forma mais eficiente e de forma mais múltipla, né? Hoje, além aqui da plataforma Zoom, essa reunião está passando também online como live no YouTube e também como uma live no Instagram. Então, para a gente está sendo realmente uma oportunidade muito boa. E hoje nós vamos estar falando sobre os mitos e verdades em cirurgia bariátrica. Então, tem diversos temas que, no senso comum, muitas vezes são tidos como verdade e são mitos sobre o tratamento da obesidade, assim como o contrário também acontece. Tem coisas que muitos pacientes acham que é mito, que não pode acontecer, e, na verdade, pode. Então, a nossa tentativa hoje, ao máximo possível, é desmistificar algumas coisas sobre o tratamento da obesidade e reforçar alguns temas que são muito importantes. A todos que estiverem aqui no Zoom, a gente vai ter a oportunidade de interagir bastante, então qualquer dúvida, apesar dos microfones estarem todos travados para a gente ter uma melhor experiência durante a apresentação, vocês podem encaminhar as dúvidas através do chat, que é o bate-papo que está aí abaixo, e também tem a opção de algumas reações, então levantar a mão, e aí ao final da apresentação a gente pode parar para que os pacientes possam falar, ou qualquer outra pessoa que estiver aqui na reunião, que tiver o intuito de fazer essa pergunta com o microfone ligado, a gente pode liberar o microfone sem qualquer problema, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês. Eu vou pedir só que vocês me confirmem se vocês estão vendo a tela bem. Tudo ok? Estão enxergando bem a tela? Ótimo. Então, esse será o nosso tema de hoje, os mitos e as verdades em cirurgia bariátrica. Vamos descobrir o que é verdade, o que é mito, o que a gente tem que se preocupar, o que a gente não precisa se preocupar. Então, o primeiro deles é qualquer paciente que for portador de obesidade, ele pode fazer uma cirurgia bariátrica. Isso é uma coisa que cada vez mais tem obesidade de grau leve, mas e optam por fazer a cirurgia bariátrica. Será que todo mundo que tem obesidade e que não responde ao tratamento pode fazer?
Então, isso é um mito. A gente tem critérios que são bem estabelecidos, critérios que são bem determinados e não são escolhidos de forma aleatória, né? As indicações em relação ao tratamento cirúrgico, a gente tem para a cirurgia bariátrica o critério de quem tem um índice de massa corpórea maior do que 35. Então, o índice de massa corpórea é aquele cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado. Peso dividido por altura vezes altura, que o normal é entre 20 e 24,9. A partir de 25 a gente tem sobrepeso. A partir de 30 é obesidade grau 1. 35 é obesidade grau 2. A partir daqui começa a indicação de cirurgia bariátrica quando está presente alguma doença associada à obesidade. E a gente tem um leque muito grande de doenças relacionadas, né, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, esteatose hepática, apneia do sono, as doenças articulares, as alterações do colesterol, doença do refluxo gastroesofágico. O paciente que tem um índice de massa corpórea maior do que 40, ou seja, obesidade grau 3, aí é independente de ter alguma doença associada ou não, a indicação é de tratamento cirúrgico. Por que que existem esses índices como divisores de água na indicação? Isso não é uma escolha aleatória, é uma escolha baseada do tratamento clínico para cada índice de massa corpórea. Então, a gente sabe que para o paciente que tem um índice de massa corpórea maior do que 35, o resultado do tratamento clínico é muito pobre, é muito difícil que o paciente consiga perder peso, entrar no índice de massa corpórea normal e se manter no peso perdido ao longo de pelo menos 2 anos. E uma indicação mais recente, que é da cirurgia metabólica, que é o paciente que tem um índice de massa corpórea maior do que 30, com diabetes do tipo 2, e aí não pode ser o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 é o diabetes do adulto, é o diabetes que é descoberto principalmente a partir dos 25 a 30 anos de idade, que tem uma relação direta com a obesidade. Mas esse paciente tem que ter um diabetes de início recente, ou seja, menos de 10 anos, e que não consegue controlar bem com tratamento clínico, ou seja, o paciente está fazendo tratamento como indicado pelo endocrinologista, está tomando o medicamento da forma correta, mas isso não tem sido o suficiente para fazer com que ele se mantenha no controle glicêmico adequado. Essa é a indicação mais recente, que é a indicação da cirurgia metabólica. Então, isso é um mito, nem todo mundo tem indicação de fazer cirurgia, somente os pacientes que têm esses índices de massa corpórea e com essas condições específicas. Quando a gente fala nas indicações, a gente sempre, uma das coisas que a gente mais questiona na primeira consulta é qual foi o seu histórico de tratamento anterior em relação à obesidade. Porque um outro critério que a gente sempre analisa também é a tentativa frustrada de tratamento clínico, o paciente que tentou o tratamento clínico de forma adequada, mas não obteve sucesso, que é um dos critérios também que a gente sempre avalia antes de indicar a cirurgia. Segundo, não existe contraindicação para a cirurgia. Esse também é um mito. A cirurgia bariátrica, assim como praticamente todas as cirurgias, ela tem os critérios de indicação e tem os critérios de contraindicação. Essas contraindicações são, em alguns casos, absolutas, em alguns casos são relativas. Por exemplo, existem pacientes que têm doenças associadas à obesidade, que são doenças que comprometeram tanto os seus órgãos-alvo, que esses pacientes têm critérios de risco para a cirurgia, que esse risco se transforma maior do que o benefício da cirurgia, vinculada a essas doenças que o paciente apresenta. Outra condição são os pacientes que são dependentes de drogas ilícitas ou lícitas. Então, a dependência ela precisa ser tratada antes de o paciente ser submetido à cirurgia bariátrica. Então, por exemplo, o paciente que é dependente de drogas, ele tem um mau desfecho clínico no pós-operatório se isso não tiver sido tratado adequadamente antes da cirurgia. Uma outra condição que a gente tem que levar em consideração também são os extremos de idade. Então, essa foi a semana em que a gente mais recebeu mensagens perguntando sobre a cirurgia bariátrica em adolescente, porque foi matéria no Fantástico de domingo, uma reportagem extremamente interessante, mostrando as indicações de cirurgia bariátrica nos pacientes adolescentes, que é algo que nós já fazemos e com muito bom resultado, mas a indicação em adolescentes tem que ser uma indicação muito criteriosa. Então, eles precisam realmente fazer um bom tratamento clínico, um tratamento clínico adequado. As recomendações do Conselho Federal de Medicina, que é realmente o órgão ao qual nós nos submetemos e seguimos,
para realizar a cirurgia bariátrica a partir da idade de 16 anos, e os critérios relacionados à idade máxima, esses critérios sim são muito relativos. Muitas vezes a gente tem paciente com, por exemplo, 68 anos, e o paciente tem uma condição clínica, tem uma performance muito melhor do que alguns pacientes que têm 55. Então, o fator idade como número, ele não é o limitador para as idades mais avançadas. O principal limitador, a gente vê a condição clínica do paciente. Seria um paciente que está rígido, seria um paciente que não apresenta condições que comprometam o risco dele a ser um risco maior ainda do que o risco habitual. Então, existem contraindicações relacionadas à cirurgia bariátrica e existem também condições que a gente precisa ter muito cuidado. Muitos pacientes acham que o pré-operatório é somente uma forma de preencher um checklist para ter uma autorização do convênio. E não é. O pré-operatório é uma oportunidade de diagnosticar doenças que eventualmente não sabia ter, e toda vez que a gente faz algum diagnóstico dessas doenças, a gente precisa tratar de forma eficiente para que o paciente vá para a cirurgia na melhor das suas condições clínicas. Ou seja, o pré-operatório é um protocolo de prevenção que deve ser sempre seguido. Terceiro, quem fez redução de estômago não pode engravidar? Essa é uma pergunta frequente no consultório, nas primeiras consultas das pacientes do sexo feminino. E isso aqui realmente é um mito, porque habitualmente o que ocorre é o contrário. A obesidade é um estado pró-inflamatório, um estado de inflamação contínua e provoca alterações hormonais que causam uma instabilidade no ciclo hormonal para muitas pacientes, além de uma associação muito forte com uma doença que faz parte da síndrome metabólica, que é a síndrome dos ovários policísticos, que para muitos pacientes é uma condição diretamente relacionada com a dificuldade de fertilidade. Então, grande parte dos pacientes vem de um histórico diante da cirurgia, de tentar engravidar sem sucesso. E o que ocorre depois da cirurgia? A gente tem um controle desse processo inflamatório de baixo grau, a gente tem uma maior estabilidade dos hormônios, então, muitas vezes o ciclo, que era completamente irregular antes da cirurgia, se transforma num ciclo regular pós-cirurgia, controle de um mecanismo que é diretamente relacionado à síndrome dos ovários policísticos, que é a resistência periférica à insulina. Com a perda de peso, isso melhora e o paciente começa a ter uma fertilidade muito maior. Então, isso é algo que sempre nós chamamos atenção no pré-operatório, perguntamos sempre como é o histórico gestacional da paciente, isso traz muita informação para a gente, mas também em relação a qual é a perspectiva do paciente em relação a futuras gestações, porque muitas vezes o paciente antes da cirurgia não se preocupava tanto com os mecanismos contraceptivos, porque já tinha uma dificuldade de engravidar crônica há muitos anos, e mantém sem cuidado no pós-operatório. E esse não ter cuidado no pós-operatório incide em grande risco de gestar. Por isso que a gente tem sempre muito cuidado com os pacientes em relação a orientar, olha, a gestação ela não deve acontecer, principalmente no primeiro pós-cirúrgico. Por quê? Porque compromete a perda de peso do paciente de maneira importante. Então, qual é a forma de se diversos métodos contraceptivos, como, por exemplo, o uso até dos próprios anticoncepcionais de acordo com a avaliação caso a caso. E isso depende de qual cirurgia que o paciente foi submetido, do paciente. Aí a gente tem que achar qual é o método contraceptivo ideal para aquele paciente. Mas é um mito que quem fez redução de estômago não pode engravidar. Pelo contrário, além de ter melhor fertilidade, ainda tem um outro fator muito importante, é que a gestação ela é muito mais segura depois de uma cirurgia bariátrica do que antes dela. Antes da cirurgia bariátrica, é um paciente que, além de estar lidando com a doença importantíssima, que é a obesidade, muitas vezes o paciente está lidando com hipertensão, diabetes, ou mesmo que o paciente não as tenha, tem maior risco, pela obesidade, de desenvolver hipertensão específica da gravidez, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, diabetes gestacional, ou seja, não tinha diabetes antes, mas durante a gestação desenvolve.
Então, além de ter maior fertilidade, essa gestação é uma gestação mais segura. Quarto, você emagrece bem mais nos 6 primeiros meses após a cirurgia, e depois desses 6 primeiros meses emagrece mais lentamente. Isso é verdade, sem dúvida alguma. A velocidade de perda de peso ela diminui ao longo do tempo. Então, assim, o primeiro mês pós-cirúrgico é o mês de maior volume de perda de peso. O segundo mês se perde um pouco menos. O terceiro mês, um pouco menos ainda. Quatro primeiros meses são os meses onde o paciente perde até 60 a 70% do peso total que perderá pós-cirúrgico. E a velocidade de perda de peso reduzindo. É o que acontece com a cirurgia bariátrica, é o que acontece com qualquer outro tratamento eficiente para a obesidade. A velocidade da perda de peso ela vai diminuindo, porque o nosso organismo ele vai se adaptando, e cada vez que a gente vai chegando mais próximo do objetivo do nosso set point de perda de peso, essa perda de peso vai ficando um pouco mais lenta, e isso não é ruim. Muitos pacientes têm, a gente sempre fala muito sobre as expectativas de pós-operatório para um controle de excesso de expectativas, né? Muitas vezes tem pacientes que têm a crença de que vão perder todo aquele peso nos primeiros 3 meses e que vão chegar ao peso que gostariam pós-cirúrgico nos primeiros 3 meses. E o que nós sabemos é que não é assim e nem é para ser assim. Mais do que analisar somente uma perda de peso, a perda de um número simples na balança, o que nós sempre analisamos muito é a qualidade do peso perdido. Então, sempre em busca de perder peso, mesmo que mais lentamente, mas com muita qualidade, perdendo massa gorda, ganhando massa muscular, que é algo que a gente vai falar mais adiante também. Quinto, os planos de saúde devem cobrir a cirurgia bariátrica. Essa é também uma dúvida muito grande. Muitos pacientes consultam e perguntam, olha, mas e essa cirurgia lá é coberta pelo plano? O que determina no Brasil o que os planos têm a obrigação de cobrir, o que os planos não têm a obrigação de cobrir? A Agência Nacional de Saúde, que é a agência reguladora, que determina ano a ano se acrescentam alguns códigos dentro da tabela, que é a tabela obrigatória, e a cirurgia bariátrica, há muitos anos, faz parte da tabela obrigatória, então todos os convênios têm obrigação de cobrir a cirurgia bariátrica, contanto que a indicação seja uma indicação precisa. Então, o paciente tem que realmente ter indicação. Todos, não é simplesmente o paciente, pelo fato dele ter o convênio e querer fazer a cirurgia bariátrica, que ele tem direito. Mas se ele tem o convênio, ele quer fazer cirurgia bariátrica, ele tem indicação, ele tem direito sim. Sexto, essa também é uma pergunta que vale a pena a gente conversar bastante sobre ela. Dá para novamente depois da cirurgia bariátrica? Então, esse é um tema que nós falamos muito nas primeiras consultas, falamos muito nas consultas de acompanhamento, porque é verdade. É raro que um paciente possa ganhar peso pós-cirurgia bariátrica e voltar ao peso de antes, mas é possível. Uma grande parte dos pacientes que apresenta reganho de peso apresenta algum reganho do peso em relação ao peso total que perderam. O que a gente considera como paciente reganhou o peso? Paciente que ganha mais do que 15% do peso que ele perdeu. Esse é um critério objetivo, que é a forma como nós lidamos com a recidiva do peso. Ainda bem que em nossa realidade são muito poucos pacientes que apresentam recidiva de peso. Precisa conversar. Primeiro, a gente precisa entender algumas coisas sobre a doença para a gente entender muitas coisas sobre o tratamento. Entender que a obesidade ela é uma doença crônica, então ela se estabelece ao longo dos anos. Ela é incurável, nem todos os fatores relacionados ao surgimento da obesidade a gente consegue tratar e remover. E ela é multifatorial. Então, primeiro, a obesidade é uma doença cheia de estigmas. As pessoas falam muito para o paciente como se fosse assim, olha, é só fechar a boca e praticar atividade física que vai dar tudo certo. Como se isso fosse uma realidade para todos
índices massa corpórea. E aí a gente sabe que não é. Opa, acho que tivemos um problema aqui na conexão, mas voltou. Vocês me ouvem bem? Ótimo. Então, como eu vinha falando, a obesidade ela é uma doença que tem diversos fatores relacionados, inclusive o fator genético também. E nem todos esses fatores eles são ruins. E se a gente percebe que está lidando com a doença, que ela é multifatorial, a gente entende uma outra coisa muito importante, que é a cirurgia. Não é o tratamento. A cirurgia ela é um instrumento que possibilita o resultado que o tratamento clínico sozinho não é capaz de oferecer para grande parte dos pacientes. Mas ela é o fator mais implicado no sucesso, é o melhor tratamento para esses pacientes. Ele é o tratamento que faz com que o sucesso que o tratamento clínico não consegue mais oferecer para essa parcela de pacientes aconteça, contanto que, além da cirurgia, isso seja aliado a um tratamento como um todo. Se a doença ela é multifatorial, como tem que ser o tratamento? Tem que ser multidisciplinar. Acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, acompanhamento com atividade física, com regularidade, com acompanhamento do educador físico, o auxílio do fonoaudiólogo em relação ao trabalho de mastigação que muitos pacientes precisam, o endocrinologista, que é uma mola mestre na condução desse paciente desde o pré-operatório, no pós-operatório. Está aqui conosco também a nossa endocrinologista, a doutora Carolina Pólvora, que é realmente um braço direito durante todo esse tratamento, que não é só de pré-operatório, manter no pós-operatório, e o que mais for necessário. Tem paciente que precisa do acompanhamento com cardiologista, tem paciente que precisa de acompanhamento com outras especialidades, e sempre que preciso, isso deve continuar. Mas qual é o tripé do sucesso de longo prazo da cirurgia? Segmento de orientação nutricional, prática de atividade física com regularidade, e a gente vai falar mais sobre atividade física à frente, e estabilidade emocional e acompanhamento psicológico. Esses três são os itens principais em relação a fazer com que o peso perdido seja mantido pela vida toda. E aí tem uma outra pergunta frequente que o paciente me pergunta: doutor, eu vou ter que fazer, com certeza, cirurgia plástica para retirar o excesso de pele? Isso é um mito. A maior parte dos pacientes não precisa fazer nenhum tipo de cirurgia plástica reparadora. Quem são os pacientes que mais precisam fazer cirurgia plástica reparadora? Primeiro, os pacientes que têm índice de massa corpórea muito alto no momento da realização da cirurgia. Por exemplo, a gente muitas vezes opera pacientes que têm IMC 60, 58. Então, esses pacientes são super obesos.
o excesso de pele do emagrecimento de alto risco tem uma maior chance de precisar de uma cirurgia plástica reparadora. Segundo, o paciente que não faz atividade física. O paciente que não faz atividade física de força, ele tem um maior risco de precisar passar por cirurgias plásticas reparadoras também. Outra coisa, os pacientes que têm idade muito avançada, eles precisam mais de cirurgias plásticas reparadoras porque tem menos elasticidade de pele. Então, o mais importante é que isso só pode ser avaliado depois do emagrecimento adequado. A gente não tem como ter a cirurgia, olha, com certeza você vai precisar de cirurgia plástica reparadora, até porque a gente tem muitos pacientes que surpreendem, com índice de massa corpórea maior do que 50, perde peso de forma satisfatória, mas com muita atividade física, e chega ao final dos primeiros 2 anos de tratamento, o paciente não está precisando de nenhum tipo de cirurgia plástica reparadora. Plásticas caiu aqui novamente a internet, mas essa cirurgia plástica ela só deve ser feita a partir de 2 anos após a cirurgia. Por quê? Porque a gente tem uma curva de perda de peso, que é uma curva em que o paciente perde durante os primeiros 1 ano e meio, chega no ápice do seu peso perdido, e ali a gente tem esse intervalo entre 1 ano e meio e 2 anos, que é da estabilização de peso, onde o peso oscila um pouquinho mais, normalmente 5% para cima, 5% para baixo, que é um período extremamente importante de se aguardar a estabilização do peso perdido antes de se indicar a cirurgia plástica corretiva. E nono, os planos de saúde devem cobrir os procedimentos reparadores? Isso é verdade. Todos os planos de saúde têm que cobrir os procedimentos cirúrgicos plásticos com finalidade reparadora. Isso não é considerado uma cirurgia estética, é considerado uma cirurgia reparadora. Isso não é só vinculado à cirurgia bariátrica, é vinculado a qualquer tratamento que leve a uma perda de peso de grande volume em curto espaço de tempo e que o paciente fique com excesso de pele, seja qual modalidade de tratamento que for escolhido. Então, os planos de saúde, assim como a cirurgia bariátrica, eles têm que cobrir também os procedimentos reparadores. E aí tem uma série de exigências, né, para configurar que isso é uma cirurgia realmente reparadora, então é diferente das outras cirurgias estéticas. E, segundo, também é esse intervalo de tempo do paciente já ter mais de 2 anos da cirurgia bariátrica. 10º, só existe um tipo de cirurgia para reduzir o estômago. Isso é um mito. Existem algumas alternativas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina que são da nossa prática, cada um com uma boa indicação. A gente não tem um procedimento que seja melhor do que o outro. Por quê? Porque existiria ele. Na verdade, cada procedimento ele é melhor para um tipo específico de paciente. E aí, baseado no quê? Baseado no índice de massa corpórea, nas doenças associadas que o paciente apresenta, nos sintomas que ele apresenta, nos resultados dos exames. Então, a soma de todos esses critérios aqui, nós possamos escolher qual é o melhor procedimentos que são endoscópicos, como, por exemplo, o balão intragástrico, o balão ele é um método que é indicado para os pacientes endoscópico ambulatorial, nós fazemos na clínica, então o paciente sob anestesia,
é uma sedação profunda com o auxílio de um médico anestesista. A gente faz a colocação de um balão no estudo preenchido por uma substância que é um soro fisiológico com azul de metileno, por isso que ele fica azul dessa forma, e entre 500 e 700 ml, e ele é posicionado nessa região aí do corpo, do estômago, fazendo com que o paciente ingira menos alimento, ele é um ocupador de espaço, e é dando uma perda de peso que vai entre 15% até 20% do peso inicial do paciente, por isso que ele não se destina ao paciente da cirurgia bariátrica, ele se destina aos pacientes que têm sobrepeso e obesidade grau leve. A retirada também é endoscópica, também é feita na clínica, também com auxílio do médico anestesista. A gente aspira completamente o conteúdo do balão, se remove todo esse líquido que tem dentro do balão. E ele Estamos de volta. A internet hoje não está ajudando muito. O outro procedimento é a gastroplastia endoscópica. A gastroplastia endoscópica é um método também totalmente por endoscopia, onde nós fazemos algumas suturas, que é como uma passagem de vários pontos, bem semelhante ao que é feito durante a cirurgia bariátrica, e transforma esse estômago num formato parecido com o formato da cirurgia da gastrectomia vertical. Com esse dispositivo, que é chamado de overstitch, que é um dispositivo que vai na ponta de um aparelho de endoscopia, que é um pouquinho diferente do aparelho de endoscopia tradicional de se fazer exames. Esses pontos, à medida que eles são tracionados, o estômago vai ganhando uma forma mais tubular. Isso não quer dizer que seja uma cirurgia, isso é um método endoscópico. E também, assim como o balão intragástrico, não é indicado para o mesmo paciente da cirurgia. Expectativa de perda de peso em uso da gastroplastia endoscópica é em torno de 18% a 23% do peso inicial do paciente. Então, isso também, para os pacientes que têm indicação de cirurgia, é uma perda de peso aquém do que os pacientes precisam. Os pacientes precisam perder mais peso, e por isso é que se lança a mão do método que é o método cirúrgico, que aí a gente tem duas cirurgias que são realmente as cirurgias mais feitas em todo o mundo, que é o sleeve, ou a gastrectomia vertical, que é um procedimento cirúrgico onde é feito apenas a manipulação do estômago. Então, esse estômago é diminuído entre 70% a 80% do seu volume. A cirurgia ela é sempre videolaparoscópica, tanto o sleeve quanto o bypass, então não são aqueles cortes grandes no abdômen, são incisões entre 1 centímetro e 1,5 centímetro, e a gente utiliza esses portais, que é a forma de acessar a cavidade de forma minimamente invasiva. E aí, o que é que nós fazemos durante esse procedimento cirúrgico? Antes da cirurgia, o estômago, ele é um órgão bem mais amplo, e então o paciente vai ingerindo um alimento, ele vai distendendo essa região aqui do corpo e do fundo do estômago, e isso tem uma implicação que é muito maior do que somente o volume do estômago. Aqui nessa parte lateral do estômago, é onde estão algumas células que produzem hormônios que vão lá no cérebro mandar informação do apetite, da vontade de comer.
que diminuem muitas vezes a sensação da saciedade pós-alimentação, e isso é um fator que implica em relação ao apetite. Então, mais do que somente diminuir o volume do estômago, a cirurgia também retira as células que fazem esse estímulo ao cérebro de dar maior vontade de comer, dar maior apetite. Então, o estômago passa a ser um estômago muito menor, logo, cabem menos alimentos. Essa diminuição de produção de hormônios que iam no cérebro mandar informação de apetite, de fome, e, além disso, a gente tem também um esvaziamento gástrico, muitas vezes mais retardado, que dá também sensação de maior saciedade mantida, ou seja, menos fome entre as refeições. O paciente almoça e tem menos apetite do que o que tinha antes entre essas refeições. É um procedimento onde não há diminuição de absorção de vitaminas, de proteínas, alterações do hábito intestinal. E um outro procedimento, que é o procedimento mais consagrado no Brasil, é a segunda cirurgia mais feita no mundo. No mundo, a gastrectomia vertical é a cirurgia mais feita. No Brasil, o bypass é a cirurgia mais feita. O Brasil realmente é uma referência no mundo em termos de cirurgia bariátrica. Então, não é feita a retirada de nenhuma parte do estômago e do intestino. Essa parte do intestino aqui vai continuar produzindo as secreções que ajudam na digestão dos alimentos gordurosos. A outra parte do intestino que vai passar apenas o alimento, e a gente tem um canal comum onde vão se unir tanto esses alimentos quanto as secreções digestivas que vão ser responsáveis pela digestão. Então, uma alça que só passa alimento, uma alça que só passa secreção digestiva, e a partir daqui da união dos dois é que o alimento realmente é digerido. Quais são as diferenças em relação à indicação das duas cirurgias? A gente tem a preferência de indicação pelo bypass naqueles pacientes que têm doença do refluxo com sintomas, ou nos pacientes que têm diabetes. Por que isso? Porque para o paciente que tem diabetes, o índice de resolução do diabetes é melhor no bypass do que no sleeve. Para o paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico, o tratamento do refluxo é melhor pós-bypass do que pós-sleeve. Outra coisa importante, é muito importante o acompanhamento psicológico antes e depois da cirurgia. Isso é completa verdade. Então, eu sempre digo, nutricionista, psicólogo, não são profissionais que estão ali para liberar ou contraindicar a cirurgia. Eles são os profissionais que estão ali para preparar o paciente para um tratamento, para acompanhar esse tratamento para a vida toda. Sem esses pilares, sem estabilidade emocional, sem controle nutricional, sem prática de atividade física, não há sucesso do longo prazo. Tem pacientes em que realmente o psicólogo, em algum momento, fala, olha, ele é um paciente que tem maturidade para conseguir o tratamento sem um acompanhamento contínuo psicológico. Tem muitos pacientes em que a sinalização é a contrária, é que muitas vezes o paciente precisa do acompanhamento psicológico com mais proximidade para diminuir as instabilidades emocionais que tiram o foco do paciente do tratamento. Então, para todos é importante o acompanhamento psicológico, antes e após a cirurgia,
por quanto tempo o acompanhamento. Isso sempre fica a critério do psicólogo. A nossa recomendação para todos os pacientes é que, na medida do possível, façam esse acompanhamento para sempre. Cirurgia bariátrica é mais arriscada do que outras cirurgias? Essa realmente é uma pergunta que muitos pacientes fazem, muitos familiares fazem, porque sempre entenderam que a cirurgia bariátrica, por ser uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia que tem maior risco do que outras cirurgias, como, por exemplo, cirurgia de vesícula ou cirurgias de hérnias. E isso é um mito. O índice de complicações da cirurgia bariátrica é semelhante ou inferior às outras cirurgias da cirurgia geral. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo bem prático de uma cirurgia muito conhecida e muito feita, que é a cirurgia de vesícula. Cirurgia de vesícula tem um risco de mortalidade em algumas séries que vai de 0,2%. Da cirurgia bariátrica é inferior a 0,1%. Então, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia extremamente segura, com risco inferior à maior parte das outras cirurgias. O que traz tanta segurança? Que a cirurgia bariátrica, quem já fez, sabe, quem está no pré-operatório percebeu, cirurgia bariátrica é uma cirurgia que tem um arcabouço de cuidados bem diferente da maioria dos outros procedimentos cirúrgicos. Então, é um pré-operatório muito extenso, com muitos exames, muitas avaliações de equipe multidisciplinar, compensação e preparo do paciente antes da cirurgia, uso de profilaxia, que é a prevenção, com meia elástica, com uso de medicamentos anticoagulantes, com fisioterapeuta da equipe para caminhar logo depois da cirurgia com o paciente, com um protocolo nutricional específico e restrito, acompanhamento domiciliar com a enfermeira, que faz, agora nesse momento está sendo via videochamadas, que é a nossa enfermeira Michele, e tem uma série de cuidados que nós sempre tomamos, por exemplo, dispositivo de compressão pneumática para fazer massagem na perna dos pacientes durante a cirurgia, que é como se o paciente estivesse caminhando enquanto ele está sendo submetido à cirurgia bariátrica. Então, há uma série de cuidados para prevenir complicações. E isso que faz a cirurgia ter o grau de segurança que ela tem hoje. Por isso que muitos pacientes às vezes se chateiam e falam, olha, doutor, mas são muitos exames, eu queria fazer a cirurgia logo sem fazer tal exame que eu não estou conseguindo fazer. E a gente nunca sai do protocolo de segurança. Nossa prioridade no tratamento é a segurança, a segunda é a eficiência e a terceira é que essa eficiência seja mantida de longo prazo. Então, a gente nunca pula nossas prioridades, nossa segurança deve ser sempre respeitada. 13º, é preciso fazer exercícios físicos após a cirurgia, e isso, claro, é muito verdade. E, particularmente, a gente fala muito sobre isso, que é a taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal é quanto o paciente gasta de calorias se ele passar o dia todo sem fazer nada. E tem uma série de fatores que influenciam nessa taxa, muitos deles a gente não consegue mudar, por exemplo, sexo, mulher gasta menos calorias do que o homem, idade, à medida que os anos passam, a gente gasta um pouco menos de caloria, tem fatores que são genéticos e hereditários nessa taxa, a gente não muda, mas tem a quantidade de massa muscular, e isso sim a gente muda. Se com emagrecimento rápido, sem nenhuma estratégia de preservação de massa muscular e de aumento de massa muscular, que são os treinos de força, a gente vai ter uma reunião para falar só sobre isso. Vamos ter 3 educadores físicos que vão estar conosco para falar só sobre a atividade física do treino de força. Se não se preserva a massa muscular, cada dia que passa o paciente está gastando menos caloria, está diminuindo a taxa metabólica basal. O que acontece? Maior risco de reganho de peso no futuro, maior risco de osteoporose no futuro, maior risco também em relação à parte estética. A parte estética fica mais comprometida, apesar de não ser o objetivo do tratamento, não é estético, é um tratamento com finalidade de tratamento de saúde, tratar a doença, mas é algo importante que a gente também leva em consideração. Por isso que a gente sempre comenta que mais importante do que o peso na balança é isso aqui, ó, análise de constituição corporal. A bioimpedância é nosso todo tratamento. Então, muitas vezes o paciente se surpreende ao final de 1, 2 anos da cirurgia. O paciente pergunta, doutor, e o meu objetivo agora é o quê? Seu objetivo é ganhar 3 quilos de massa muscular para chegar no ponto. Mas eu vim aqui para perder peso. O objetivo do tratamento não é perder peso. O objetivo do tratamento é, primeiro, perder massa gordurosa, ganhar massa muscular, controlar as doenças relacionadas à síndrome metabólica. Esses são os nossos 3 objetivos básicos. Então, musculação é fundamental, começa 30 dias depois da cirurgia.
14º, esse também é muito perguntado, principalmente pelos pacientes que não têm indicação formal de cirurgia. Engordar é um bom caminho para fazer cirurgia, por exemplo, eu não tenho índice de massa corpórea para cirurgia, eu devo ganhar peso para fazer cirurgia. Isso é completamente errado, isso é desaconselhável, isso é proibitivo, isso é antiético. Nenhum médico, nenhum profissional de saúde pode recomendar um paciente que tem uma doença séria e grave como obesidade, difícil de tratar como obesidade, que ele ganhe peso para sair de um índice de massa corpórea onde outros tratamentos menos invasivos seriam eficientes, para ele passar para um índice de massa corpórea mais alto, para ele precisar ser submetido a um tratamento mais invasivo. Isso vai na contramão de tudo que a gente fala para o paciente, porque a gente sempre fala, olha, a gente começa agora um preparo, a gente tem uma modificação de hábito de vida, a gente tem que condicionar você para um tratamento que é global, que é multiprofissional, no sentido de melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o seu hábito alimentar, melhorar suas rotinas, para a gente ter de médio e longo prazo um melhor resultado. Agora, imagine o contrário, um médico chegar para o paciente e falar, não, agora vamos piorar seu hábito de vida, vamos piorar sua nutrição, vamos parar de fazer atividade física para que você piore um pouco sua doença, para que eu possa lhe submeter ao tratamento cirúrgico. Isso não pode, nenhum médico pode recomendar isso ao paciente. Então, se o paciente não tem indicação de cirurgia bariátrica, ótimo, porque ele provavelmente vai ter um bom prognóstico de sucesso com tratamentos menos invasivos. Ganhar peso para operar, nunca. O apoio da família é essencial, isso realmente é verdade. Então, o que nós sempre recomendamos, através dessas reuniões, é que o paciente traga seus familiares para participar das reuniões, primeiro para também ajudar a entender e acabar com os estigmas relacionados à obesidade, isso é muito importante, para aumentar o apoio familiar, o ambiente onde o paciente vive tem que ser um ambiente motivacional, e não de pessoas que tentam enfraquecer as rotinas saudáveis. Isso é muito importante. As pessoas precisam entender, os familiares do paciente precisam entender mais sobre a obesidade. É uma oportunidade que nem sempre todos os familiares vão poder estar presentes na consulta, mas essas reuniões são normalmente fora de horário comercial, e agora online isso facilita ainda mais, para que todo mundo possa chamar seus familiares para assistir, entender um pouquinho mais sobre a doença, entender um pouquinho mais sobre o tratamento, por que precisam ajudar, por que aquele paciente precisa de ajuda para a vida toda, por que ele não pode ser fragilizado em relação a seu tratamento, e por que ele não pode ser julgado como se o paciente ganhasse peso ou se mantivesse no peso que ele está porque ele quer, porque isso é um estigma, é um preconceito contra a obesidade. Então, o apoio da família é essencial. As unhas podem ficar quebradiças e o cabelo pode cair após a cirurgia, isso é verdade. Como em qualquer tratamento que se consiga uma perda de peso eficiente de grande volume em curto espaço de tempo, como o nosso organismo entende? Ele entende como um período de carência. Como todo período de carência, ele tenta privilegiar os nutrientes para os órgãos vitais. Então, coração, pulmão, rim, intestino, cérebro, etc. E o que ele deixa para segundo plano? Aquilo que ele consegue restabelecer e refazer com muita facilidade, como unhas e cabelos. E aí vem um outro questionamento. Todos os pacientes têm queda de cabelo pós-cirurgia bariátrica? De forma alguma. Grande parte dos pacientes não tem nenhuma queda de cabelo. Nos pacientes que acontece queda de cabelo, ela normalmente acontece entre o 2º e o 9º mês da cirurgia, é transitória, ou seja, não existe nenhum relato na literatura do paciente que tenha caído o cabelo e não voltou a crescer. E existem fatores que a gente possa fazer para diminuir, minimizar essa queda de cabelo. Quais? Primeiro, cabelo quanto mais curto, menor queda, precisa de menos nutrição e menor peso do cabelo. Segundo, não usar química. Isso ajuda muito também a minimizar. E suplementos. Nós passamos alguns suplementos também, tanto nutricionista como eu, no intuito de minimizar o máximo possível. Isso é totalmente controlável, não são quedas de cabelo totalmente descontroladas. Então, muitas vezes, alguns pacientes que têm um pouco mais, o recomendado é manter o cabelo bem curtinho, sem química e usando suplementos. 17. Cirurgia bariátrica para perda de peso pode melhorar, às vezes até resolver o diabetes tipo 2? Isso, sem dúvida alguma, é verdade. A gente não fala em cura de diabetes tipo 2 porque a gente não fala em cura de obesidade. Doenças crônicas como diabetes, como obesidade, a gente não fala em cura, a gente fala em controle. Então, doutor, mas eu fiz a cirurgia bariátrica
e já tem 10 anos que eu estou sem tomar um remédio do diabetes, minha glicemia está ótima, minha hemoglobina glicada está ótima. Excelente, a gente tem a doença sob total controle há mais de 10 anos. Mas a gente não fala em cura. Esse foi um termo utilizado durante algum tempo atrás, mas a gente sabe que não é um termo adequado para esse perfil de doenças. Mas a grande maioria dos pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, principalmente ao bypass, são pacientes que têm uma resolução, um controle glicêmico muito bom, mesmo sem usar medicamento. Então, a maioria absoluta dos pacientes em que a gente faz o bypass para o tratamento do diabetes tipo 2 são pacientes que no pós-operatório, aos poucos, nós vamos retirando os medicamentos e a gente consegue fazer com que o paciente fique sem medicamentos com um bom controle glicêmico. Por isso que a cirurgia metabólica, o bypass, ele é muito utilizado como uma cirurgia metabólica, principalmente até para os pacientes que não têm obesidade de graus avançados, severo, moderado. Mesmo para o paciente de obesidade de grau leve, que tem diabetes de difícil controle, nós indicamos muitas vezes o bypass como uma cirurgia para o tratamento e controle do diabetes. O principal quando a gente lida com diabetes são dois fatores. Primeiro, ter um controle glicêmico adequado, então a gente recebe muitos pacientes que estão com hemoglobina glicada muito alta, sem controle glicêmico adequado. Segundo, prevenir as complicações do diabetes. A gente fala muito em complicações micro e macrovasculares. Aí, o que significa isso? Retinopatia diabética, então é uma das causas de cegueira. A nefropatia diabética, que é uma das causas de insuficiência renal e necessidade de diálise. A neuropatia diabética, que são aquelas perdas de sensibilidade nos membros inferiores, a formação de úlceras nas pernas. Então, o principal, quando a gente está lidando com um paciente com diabetes, é controlar a glicemia para que ele não tenha esse tipo de eventos. E é isso que a cirurgia bariátrica faz como ninguém. 18. A cirurgia bariátrica induz a perda de peso porque os pacientes não podem comer normalmente após a cirurgia. Essa aula já foi dada numa reunião há alguns anos atrás e de todas, essa foi a que realmente os pacientes mais erraram na enquete, porque muitos colocaram isso como verdade. Isso é um mito. Na verdade, após a cirurgia bariátrica, o principal mecanismo que faz o controle do peso, a manutenção do peso perdido, e também o controle em relação às doenças associadas, principalmente o diabetes, são os fatores hormonais relacionados à cirurgia. Então, a cirurgia, mais do que uma cirurgia mecânica, diminuição de tamanho de estômago, desvio intestinal, ela é uma cirurgia que libera muitos hormônios que são responsáveis por saciedade, que são responsáveis por inibição do apetite, que são responsáveis por alteração em relação à condução da comida no intestino, que são responsáveis por uma melhor produção de insulina, que são responsáveis para que essa insulina tenha um melhor resultado. Então, essas alterações hormonais são muito mais importantes do que as alterações de volume. Caber mais, caber menos alimento. E outra coisa que a gente sempre tenta desmistificar também é de que o paciente pós-cirurgia, ele não é para ter uma vida, olha, nunca mais eu vou poder comer tal coisa. Não, a gente estimula práticas saudáveis como a gente estimula para todos os pacientes. Então, os alimentos hipercalóricos, os alimentos ultraprocessados, industrializados, açucarados, eles não devem ser consumidos nem pelo paciente da cirurgia bariátrica, nem por ninguém. Essas são recomendações que são muito importantes para perda de peso eficiente, para manutenção do peso perdido, mas principalmente também para a saúde do paciente. Então, por isso que a gente sempre dá todas essas recomendações em relação às modificações nutricionais. Mas o paciente, ele não é tolhido de, em situações especiais, poder fazer consumo de outros alimentos. Ou a gente conversou bastante sobre isso também na live com a doutora Débora, nutricionista, de estratégias para manter alguns prazeres em relação ao consumo de alguns alimentos. Quem não viu, vai lá no IGTV lá do meu Instagram, tá lá. Foi uma discussão muito boa, a doutora Débora deu muitas dicas boas de como consumir outros alimentos sem precisar comprometer o tratamento da obesidade. 19. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia estética como a lipoaspiração. Então, é muito comum que se confundam esses termos e esses critérios. Muitas vezes, quando a gente faz alguma postagem sobre cirurgia bariátrica, os pacientes perguntam, mas você faz também correção de mama? E são coisas completamente diferentes. A cirurgia plástica é uma especialidade que cuida das cirurgias estéticas. A cirurgia bariátrica ela é voltada para o tratamento da obesidade,
para o tratamento do diabetes, para o tratamento das alterações relacionadas à síndrome metabólica, como alterações do colesterol, doença do refluxo, apneia do sono. Ou seja, não é um tratamento em nada estético, é um tratamento voltado para o tratamento das doenças mais impactantes em relação à diminuição de longevidade, diminuição de anos de vida do paciente, diminuição de qualidade de vida e fatores de risco para desenvolvimento de outras doenças graves. Esse é o objetivo da cirurgia bariátrica. Ah, mas tem um componente estético também muito importante, porque o paciente perde peso e fica esteticamente melhor. Claro, esse não é o objetivo, esse é uma das consequências do tratamento. A finalidade do tratamento é, sem dúvida alguma, o tratamento da síndrome metabólica e de todas essas doenças relacionadas à obesidade. 20, esse é um questionamento também muito feito. Há um risco de trocar um vício por outro? Por exemplo, eu tenho compulsão alimentar, eu posso trocar essa compulsão alimentar por outra coisa, como, por exemplo, por compras, ou por bebida alcoólica, ou por academia? Né? Isso é uma verdade. Por isso que o paciente não deve encarar a avaliação de pré-operatório como checklist para ter sua cirurgia autorizada. A gente não leva isso assim. A gente não corre atrás de autorização de cirurgia a qualquer custo. O paciente ele passa em consulta com uma psicóloga para que seja feita uma avaliação criteriosa. E muitas vezes o paciente fala, olha, eu não vou contar algumas coisas para a psicóloga para ela não perceber que eu tenho compulsão alimentar, para ela não atrapalhar a minha cirurgia. E o fato de ter compulsão alimentar não é contraindicação à cirurgia. Ele é um sinalizador de que esse paciente precisa de um acompanhamento psicológico mais próximo do pós-operatório. Ele é um sinalizador de que muitas vezes esse paciente precisa de um pré-operatório um pouco mais elaborado, um pouco mais sessões psicológicas e acompanhamento contínuo para a vida toda. O fato de o paciente ter uma doença importante, como a compulsão alimentar, não implica na necessidade de eu bloquear o direito desse paciente de tratar a doença mais importante da humanidade, que é a obesidade. Então, se ele tem dois problemas, que é a compulsão alimentar e a obesidade, e eu posso ajudar a tratar os dois, por que eu vou optar por não tratar nenhum? Então, o paciente que tem compulsão alimentar, ele precisa ser tratado, ele precisa da cirurgia bariátrica, mas ele precisa de um acompanhamento pré-operatório intensivo, ele precisa de um acompanhamento pós-operatório psicológico intensivo para a vida inteira. Então, isso é extremamente importante. Não é uma contraindicação à cirurgia. Ele é uma indicação muito importante para um acompanhamento próximo. Então, ainda temos mais uma. 21. A nova bariátrica por endoscopia é tão eficaz quanto a cirurgia tradicional? Isso é uma coisa muito perguntada. Muitos pacientes, quando nós começamos, nós fizemos a primeira gastroplastia endoscópica da Bahia em outubro de 2017. A gastroplastia endoscópica chegou ao Brasil em julho de 2017. Nós fizemos a primeira aqui na Bahia em outubro de 2017. Acompanhamos a grande parte dos primeiros casos do Brasil inteiro e fizemos a primeira aqui em Itabuna, dia 22 de outubro de 2017. E a procura foi muito grande ao consultório de pacientes que acreditavam que, ao invés de ser submetidos à cirurgia bariátrica, eles deveriam ser submetidos à gastroplastia endoscópica. Falaram, poxa, mas é menos invasiva, né? É um procedimento que faz todo por endoscopia. Então, é melhor do que fazer a cirurgia bariátrica. E isso é um mito. A gastroplastia endoscópica, ela é um procedimento endoscópico, que é voltado para os pacientes que têm obesidade leve. Não é o procedimento de escolha para os pacientes que têm um índice de massa corpórea compatível com cirurgia. É o procedimento ideal para aqueles pacientes que têm um índice de massa corpórea que não é indicação de cirurgia. Por quê? Porque é um método mais eficiente do que o balão, é um método que tem uma perda de peso estimada que é mais do que o suficiente para essa parcela de IMC de pacientes a perder peso e se manter no peso perdido, e aí com todas aquelas recomendações e informações que nós temos em relação à cirurgia bariátrica. Não é o tratamento, é um instrumento que possibilita o resultado que o tratamento clínico sozinho não é capaz de oferecer para esse paciente, mas tem que vir junto de acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, prática de atividade física com regularidade, acompanhamento com endocrinologista. Esses fatores são condição sine qua non para a gente ter resultado
em qualquer método que nós escolhamos para o tratamento da obesidade. Eu quero agradecer muito a vocês, todos que se fizeram presentes nessa reunião. Eu vou dar uma olhada no chat aqui. Quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser que eu libere o microfone aqui, eu já libero o microfone para que faça a pergunta. Como a minha internet caiu algumas vezes, eu só tenho acesso ao chat aqui, essas últimas 8 perguntas. Na verdade, não são perguntas aqui, são pessoas falando sobre essa queda. Levar os familiares à consulta é ótimo, me ajudou muito, sem dúvida. Eu sempre recomendo que leve. A Manu está falando que teve muita queda de cabelo por aqui. E acontece mesmo, nesse período tem bastante queda de cabelo. E todo mundo que passa por isso vai ver que é transitório, depois o cabelo volta a crescer normalmente. Usando todas essas estratégias, a gente consegue minimizar muito a perda capilar. Eu quero pedir para vocês que esse vídeo também ele está passando no YouTube, vai ficar salvo tanto no YouTube quanto no IGTV do Instagram. Então, quem quiser compartilhar com os familiares que não puderam estar presentes agora, para que os familiares possam assistir a reunião, entender um pouco mais sobre a obesidade. Então, vai ter essas vias, essas possibilidades, então, tanto pelo IGTV do Instagram, quanto no YouTube, lá no nosso canal do YouTube. Quem ainda não está seguindo o canal, vale a pena. Avisar também para vocês que a gente vai fazer uma live, as nossas lives no Instagram têm sido semanais, e nessas lives semanais a gente tem discutido vários assuntos com a nossa equipe do Núcleo Integrado de Obesidade e Diabetes. Nossa próxima live nós vamos discutir um assunto que é muito importante, que é um assunto que está muito na moda, e vai ser eu e a nossa endocrinologista, a doutora Caroline Pólvora, que está aí também. Vamos estar falando sobre a cirurgia metabólica. Então, a cirurgia metabólica tem sido muito falada, está nos meios de comunicação, mas muitas vezes os pacientes ficam com algumas expectativas que são diferentes do que a cirurgia metabólica realmente é. É o que eu converso muito com a doutora Caroline. Às vezes, meu consultório parece um consultório de endocrinologia, porque são muitos pacientes do diabetes agora que procuram, mas nem todos os pacientes têm indicação de cirurgia metabólica, e é isso que a gente precisa também, ajudar a que os pacientes entendam. Eu tive uma pergunta aqui que foi mandada no privado, se a cirurgia ajuda na cura da hipertensão arterial. Essa é uma ótima pergunta, e aí eu já vou começar essa resposta com um mesmo conceito que a gente usou para o diabetes. A gente não pode estar falando de cura em relação à hipertensão, em relação a diabetes, em relação à obesidade. A gente tem que lidar com um termo muito importante, que é controle. Cirurgia bariátrica, quando comparado para o paciente com obesidade, quando comparado com o melhor tratamento clínico, com o melhor uso de medicamento, a cirurgia bariátrica é mais eficiente para o controle da hipertensão arterial. A gente tem uma publicação que é até brasileira, uma publicação muito importante em relação ao tratamento da hipertensão com cirurgia bariátrica, que mostra que é o método mais eficiente para essa parcela de pacientes para controle da hipertensão. Tá? Aqui tem um relato de uma paciente que está em pós-operatório, ela falando que a hipertensão está controlada há 4 meses. Esse é o objetivo. Hein? E o paciente está 4 meses de pós-operatório sem hipertensão. A gente vai dizer que ela está curada da hipertensão? Não, está com a hipertensão sob controle, que é o objetivo do nosso tratamento, sim. O plano de saúde cobre a cirurgia bariátrica com quanto tempo de carência? Isso depende do contrato. O mais habitual é que seja 1 ano de carência. E hoje em dia existem modalidades de contrato onde, inclusive, o paciente pode comprar a carência. Então, é difícil dizer de uma forma genérica. O paciente tem que avaliar se o seu plano contratual já permite, e o seu agente de seguros ele vai ser mais preciso do que eu para te dar essa resposta. Mas existem diversas modalidades. O habitual em relação à carência é 1 ano, mas tem muitas possibilidades sem carência. Qual o primeiro passo para quem deseja entrar nesse processo? O primeiro passo, sem dúvida alguma, é a avaliação médica. Então, o primeiro passo é marcar uma consulta para a gente saber se realmente o paciente tem indicação
e para a gente saber se o paciente tem alguma contraindicação à cirurgia. Uma vez que a gente sabe que o paciente tem indicação, aí começam todos os exames e os acompanhamentos com a equipe multidisciplinar. Uma vez que todos os exames e todas as avaliações estão prontas, aí a gente senta para ver todos os exames, unir com a história clínica desde a primeira consulta, definir melhor técnica cirúrgica. Isso não dá para ser definido assim numa primeira consulta, sem uma avaliação mais criteriosa. A gente precisa conhecer o paciente muito melhor do que só uma consulta para achar a técnica ideal para ele. Então a gente precisa saber algumas coisas muito importantes da história clínica do paciente, mas também coisas muito importantes em relação aos resultados dos exames, as doenças associadas, para que a gente possa chegar na individualização de qual é a melhor técnica cirúrgica para ele. E aí sim que a gente faz a solicitação do procedimento ao convênio, uma vez autorizado, a gente interna o paciente para fazer a cirurgia interna no dia da cirurgia, opera no mesmo dia, 24 horas depois, se sentindo bem, já vai para casa para o acompanhamento domiciliar. Outra pergunta, com 9 meses eu comecei a sentir fome, é normal? Eu estava bem sem fome. A gente precisa lidar muito com conceitos que são parecidos e que são diferentes. A gente pode tanto ter fome ao longo do tempo de pós-operatório, que isso pode acontecer, quanto uma coisa que é muito frequentemente confundida com a fome, que é a vontade de comer. Até nisso, o acompanhamento psicológico ele é fundamental. E a gente consegue perceber a diferença entre uma coisa e outra. É claro que ao avançar dos anos após a cirurgia, o paciente consegue comer mais alimento do que eu comia antes. E a gente tem diversas estratégias nutricionais para lidar com isso. Por isso que é fundamental estar sempre ao lado do nutricionista, porque a gente tem alimentos que são de esvaziamento gástrico um pouquinho mais lento, que muitas vezes fazem com que essa saciedade seja mais prolongada, que o paciente tenha menos fome pós-alimentação. Então, nutricionista e psicólogo, nesse momento, são fundamentais para a gente conseguir entender, primeiro, é fome ou é vontade de comer? Segundo, o que a gente vai fazer para diminuir essa fome, para melhorar essa saciedade? Laís pergunta, eu fico com um pouco de receio, pois já tive choque anafilático. Laís, é fundamental, quando a gente está lidando com algum histórico de reação alérgica, a gente identificar a que a reação alérgica aconteceu. E aí existem testes alérgenos que hoje a gente faz em todos os pacientes que têm um histórico de alergia grave. Com esses testes, a gente sabe o que a gente pode usar com segurança e o que a gente não deve usar. Independente dos testes, a gente tem um centro cirúrgico sempre com todo o protocolo de tratamento rápido de anafilaxias e de todas essas outras alterações que podem ter reação alérgica. Então, isso realmente é algo que precisa ser sinalizado, ter um acompanhamento e uma análise criteriosa antes da cirurgia. Se é uma doença crônica, nunca vamos ficar livres da obesidade, vamos sempre ter esse medo de voltar a engordar? Sim. Sim. Doença crônica incurável. Então, muitas vezes eu falo para o paciente a minha história de vida, eu sou um paciente obeso com uma doença completamente controlada há praticamente mais de 25 anos. Com tratamento clínico, não foi com tratamento cirúrgico, porque era uma obesidade de grau 1, mas tratado e mantido sob controle às custas de acompanhamento nutricional, prática de atividade física com regularidade e controle emocional, com as várias estratégias que a gente sempre precisa lançar a mão. Então, é uma doença com a qual eu convivo, com a qual todos os pacientes que são submetidos à cirurgia vão conviver. Uma doença incurável. Nosso objetivo, controlar ela. Por quanto tempo? Para a vida toda. Anestesia geral, sim, sempre que cirurgia videolaparoscópica, anestesia é recomendada, anestesia geral, ou seja, dorme antes de começar a cirurgia, acorda depois que terminou, é anestesia que do ponto de vista de conforto é melhor para o paciente, e também hoje a anestesia geral, com a gama de medicamentos que a gente tem hoje, com os dispositivos que a gente tem hoje, é uma cirurgia onde o anestesista tem um paciente completamente na mão, com muita segurança, é uma anestesia excelente. Lid, sempre muito carinhosa. Eu tenho 5 anos e meio da gastroplastia, vem em todas as palestras, vem mesmo, além de vir em todas as palestras, lê comenta todos os posts, ela fala que pode estar presente e aprendendo muito, que foi muito construtivo e válido. Obrigado, Lid. Você realmente é uma paciente exemplar, muito tempo depois do operatório e sempre presente, por isso que é daí que vem o sucesso, né? A gente tem que ter realmente muita fidelidade com o tratamento para a gente ter o resultado otimizado. Realmente a dieta é necessária pelo resto da vida? Sem dúvida, sem dúvida.
Se quiser manter a obesidade sob controle para o resto da vida, a gente tem que ter modificação nutricional. Não significa... O termo dieta é um termo que pode estar passando a ideia errada, que é muito vinculado ao que já teve muito sucesso nos meios de comunicação. São aquelas dietas mais milagrosas, muito restritivas, e não é esse o objetivo depois de algum tempo da cirurgia bariátrica. É uma modificação com hábitos de vida saudáveis. Esses hábitos de vida saudáveis, eles devem ser levados pela vida toda, sem dúvida. Mas isso não é uma recomendação só para o paciente da obesidade, isso é uma recomendação para todos. Né? Quer se manter bem, tem que ter uma dieta saudável. Mas eu não posso nunca comer uma pizza? Claro que pode. Não posso nunca comer um chocolate? Pode. Mas a gente tem que ter no dia a dia hábitos saudáveis, sem dúvida alguma. Achar que pode comer de tudo e que não vai readquirir a obesidade não é um pensamento correto. Está se fazendo cirurgia bariátrica agora na pandemia? Sim. Ficamos 4 meses sem atividade cirúrgica. Durante esse período de 4 meses, nós estávamos acompanhando como foi o retorno da cirurgia bariátrica nos países que tiveram à frente do Brasil na linha do tempo. Tivemos muitas reuniões e webinars com colegas da Itália, Espanha, China, para entender como é que foi o retorno da cirurgia nesses países. Acompanhamos de perto o retorno das cirurgias em São Paulo, nos hospitais no Einstein, no Sírio-Libanês. Entendemos o protocolo, conseguimos adquirir os equipamentos de proteção individuais adequados, conseguimos adquirir o número de testes adequados. Então, todos os pacientes são testados antes da cirurgia, a equipe médica é testada a cada 21 dias, eu, meu auxiliar, minha instrumentadora, somos testados periodicamente, os pacientes são testados antes da cirurgia, abrandamos o tempo de internação, hoje o paciente fica 24 horas somente internado. Antes tínhamos a enfermeira aqui em casa fazer os cuidados nos primeiros 7 dias, hoje esse cuidado é feito via videochamada, então ela faz uma videochamada todos os primeiros 7 dias, e me passa o relatório da mesma maneira que eu fazia antes, e as visitas domiciliares somente em casos em que isso é muito importante, em que durante a videochamada ela nota a necessidade de ir lá avaliar o paciente, fazer um exame físico, ou o que eu desejo fazê-lo. Me pediram aqui, faz uma live explicando como as pessoas que não têm plano podem entrar na lista de espera do SUS. Eu vou te dar uma informação que é triste em relação ao SUS, em relação ao nosso estado. O número de cirurgias feitas por ano no SUS, no estado inteiro, não chegam a 50 cirurgias por ano, no estado todo. Então, a gente tem uma carência muito grande no Sistema Único de Saúde. Essa é uma requisição que a gente sempre faz, mas infelizmente ainda não foi atendido. Agora é um momento muito complicado também, em vigência da pandemia, de se conseguir um recurso específico para isso, mas é uma luta que a gente continua travando, no sentido de um dia conseguir cirurgias pelo Sistema Único de Saúde bariátricas aqui na nossa região. Estou finalizando os exames, perder peso nesse tempo até a liberação de cirurgia pelo plano, mesmo tendo comorbidades, pode atrapalhar nessa liberação? Já comecei a mudança de hábitos desde a primeira consulta, foi um gatilho. Isso é muito importante. Muitos pacientes que acabam saindo do hábito bons com medo de perder peso e sair do índice de massa corpórea de cirurgia. O índice de massa corpórea equivale ao índice de massa corpórea da consulta, da primeira consulta onde a gente avalia o paciente. E ali, a partir dali, a recomendação é perder peso. A recomendação é perder essa perda de peso, porque que isso não contraindica a cirurgia. Um paciente que faz um processo de mudança nutricional restritivo pré-operatório e baixa de IMC 35 para 33, ele é diferente de um paciente que chega no consultório para o primeiro tratamento com 33. A gente sabe que esse peso perdido ele é transitório. Se a gente não entrar com o tratamento mais eficiente para aquele paciente, ele vai voltar a ganhar peso. E a recomendação, eu repito, isso é muito importante, a recomendação nunca é ganho de peso ou ter hábitos de vida ruins para operar. A recomendação é o contrário. Eu quero operar na melhor das condições, eu quero operar perdendo peso, eu quero operar com mais saúde, com hábitos alimentares melhores. Isso daí que é muito importante. Ela falou, ótimo, porque eu já perdi. Ótimo, a gente fica muito contente com isso, isso é um sinal de que já há um compromisso mesmo antes da cirurgia. Quantos meses demora para fazer os exames e a cirurgia? Depende. Isso é variável
Isso varia muito de paciente para paciente, porque depende principalmente de em quanto tempo o paciente consegue fazer os exames. Agora, não é um momento tão fácil de fazer todos os exames com muita velocidade, né? Porque estão tendo diversos protocolos, como os nossos, né? Na clínica, quem tem vindo em consulta sabe que a gente diminuiu muito o número de consultas. As consultas realmente são em hora marcada, com intervalos maiores, para ter higienização correta, para ter salas de espera mais vazias. E isso também impacta em demorar um pouquinho mais o preparo pré-operatório, conseguir os exames, mas normalmente isso demora em média de 2 a 3 meses. Isso depende também do resultado dos exames. Às vezes a gente diagnostica alguma alteração que a gente precisa tratar antes da cirurgia, e isso pode demorar um pouco mais. Eu sempre falo para os pacientes na consulta que muitos pacientes falam, demoram muito para decidir que querem fazer a cirurgia bariátrica, mas no dia que decidem, querem que a cirurgia seja para ontem. E a nossa prioridade é para que a cirurgia seja no dia mais seguro possível para aquele paciente. Para o dia que a doença dele estiver melhor controlada, que ele estiver melhor preparado para a cirurgia. Isso é o mais importante. Doutor, se eu não conseguir perder peso, porque já era difícil antes, nessa pandemia está pior ainda. Eu não entendi se isso é uma pergunta para quem já foi operado ou para quem está em preparo pré-operatório. Eu vou responder as duas coisas. Como preparo pré-operatório, a gente não exige que o paciente perca peso, a menos que o paciente tenha um índice de massa corpórea maior do que 50, porque isso a gente tem evidências científicas de se ele tem um índice de massa corpórea maior do que 50, ele realmente precisa perder peso para ter uma cirurgia em um melhor controle clínico. Isso não quer dizer perder todo o excesso de peso que ele tem, perder algum peso antes da cirurgia. Se o paciente não tem, o que a gente pede sempre é que o paciente se adeque à rotina nutricional e à prática de atividade física antes da cirurgia. A gente não tem essa obrigatoriedade de metas de perda de peso, não. Em relação, se a pergunta é de pós-operatório, se eu não perder peso pós a cirurgia... não, já respondeu aqui. A pergunta é em relação ao pré-operatório. É isso. Não é obrigado a perder peso, é obrigado a ter um compromisso com o tratamento, a entrar no protocolo nutricional. Por que a gente não obriga a perder peso? Primeiro, porque para o paciente que tem índice de massa corpórea menor do que 50, não foi comprovado benefício em relação à diminuição de risco para o paciente para a cirurgia em perder peso antes. Nem quem perde mais peso antes, perde mais peso depois. Mas é fundamental ter compromisso. O contrário não é bom. Ganhar peso logo em cima da cirurgia não é o ideal. Não ter compromisso antes da cirurgia, isso é um fator preditor de falta de compromisso para pós. Então, é preciso ter compromisso desde antes da cirurgia. E isso a gente vê com o segmento de orientação nutricional. Mas eu não consegui perder peso. Mas manteve o peso que tinha na primeira consulta, não ganhou peso. Interrompeu uma curva que era ascendente. Ótimo, isso é compromisso. E por que esperar 2 anos para engravidar? Eu comentei durante a aula, porque, primeiro, se engravidar durante os primeiros 2 anos, a perda de peso ela é comprometida de maneira definitiva. Então, se o paciente engravida, a prioridade do tratamento deixa de ser o emagrecimento e passa a ser a viabilidade de saúde do feto. A gente suplementa, inclusive, o paciente para isso. Essa perda de peso que não aconteceu no primeiro ano, ela não é substituível. Então, aqueles 9 meses, no outro ano eu perco peso. Não é. A potência metabólica da cirurgia ela acontece nos primeiros 1 ano e meio. Outra coisa, a gravidez no primeiro ano é relacionada à restrição do crescimento fetal. Então, também a gente tem um pouco mais de risco para o feto no primeiro ano. Depois que passa desse período, aí a gente muda completamente de figura. Gestar não vira esse fator relacionado a atrapalhar a perda de peso. A gestação é muito mais segura para o feto e para a mãe. Então, fora de cogitação. Mas eu preciso gestar nos próximos 2 anos. Então, a cirurgia bariátrica vai ter que esperar. Mas fazer cirurgia bariátrica e engravidar depois é uma péssima escolha. Realmente a gente não recomenda. Bom, eu acho que foram todas as dúvidas tiradas. Somos obrigados a tomar suplementos. Caramba, agora... fomos obrigados a tomar suplementos de vitaminas. Será que isso faz engordar? Vitamina não faz engordar. O que faz engordar é comida. As vitaminas, elas são simplesmente um aporte maior de coisas que, durante as fases de perda de peso, a gente precisa para se manter com saúde. Ninguém engorda por tomar vitaminas. A gente engorda baseado no que a gente consome de alimentos, no que a gente deixa de gastar, na nossa genética, na nossa parte hormonal, em relação
a produção de alguns hormônios, em relação ao nosso comportamento com ansiedade, em relação à nossa genética, mas não em relação a vitaminas. As vitaminas, elas precisam ser tomadas no pós-operatório, esse sim é o medicamento que a gente precisa tomar. Eu sempre, às vezes o paciente me pergunta, mas eu vou ter que tomar vitamina pela vida toda? Para a maioria dos pacientes, é deixar de tomar o antidepressivo, deixar de tomar o remédio para o diabetes, deixar de tomar muitos outros remédios para tomar a vitamina. E aí, a gente realmente precisa tomar e desmistificar isso. Não tem relação a engordar, não. Eu aguardo vocês nas nossas lives semanais lá no Instagram. Isso aqui vai ficar salvo no YouTube, vai ficar salvo no nosso IGTV. Agradeço muito a todos vocês que se fizeram presentes. Essas nossas reuniões, elas vão ser mensais, cada mês com um tema diferente. Eu espero contar com a presença de todos vocês, que tragam suas famílias, que compartilhem essa informação com as pessoas que precisam entender mais sobre obesidade. É uma luta no intuito também de desmistificar muitos conceitos, aumentar o conhecimento da população em relação à obesidade, que isso é um fator que também ajuda a diminuir o preconceito, diminuir os estigmas, e essa é a forma que nós temos para fazer a nossa parte. Tá? Então, uma boa noite a todos vocês, obrigado pela presença, fiquem com Deus.